Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada deu um kit de DNA ao meu filho para destruir meu casamento, mas o karma destruiu o dela quando seu filho também quis. Olá, pessoal! Conheci meu marido James quando estávamos no final dos nossos 20 anos e nos apaixonamos rapidamente. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos e desde então, vivemos uma vida feliz e tranquila. Juntos, recebemos nosso lindo filho Nathan, e sentíamos que éramos a família perfeita. Achei que nada poderia nos separar, até que Sarah, minha cunhada, decidiu se intrometer em nossas vidas. Sarah e eu nunca nos demos bem. Desde o momento em que James me apresentou a ela, ficou claro que não iríamos nos entender. Não era por falta de tentativa da minha parte, mas parecia que Sarah simplesmente não se importava em estabelecer uma boa relação. No dia do casamento dela, por exemplo, ela me acusou de tentar ofuscá-la porque usei um vestido creme. Mas o detalhe é que Sarah escolheu especificamente que todas as madrinhas usassem essa cor. Mesmo assim, no grande dia dela, tudo se tratava de como eu estava tentando roubar o protagonismo. A partir daí, foi um jogo constante de comentários maldosos, elogios com segundas intenções e ações mesquinhas. Se eu usava um vestido novo, Sarah dizia, é bonito, mas gostei mais quando o vi na loja no ano passado. Se Nathan conseguia alguma conquista, ela dava um jeito de minimizar, comparando com o filho dela, Tommy. Apesar disso, James e eu sempre tentamos não dar importância às atitudes dela. Queríamos que Nathan e Tommy crescessem como irmãos próximos. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio no último Natal, quando Sarah decidiu semear o caos de uma forma que ninguém esperava. De presente, ela deu a Nathan um daqueles kits de teste de DNA que estão na moda ultimamente. No início, não pensei muito sobre isso. Nathan sempre gostou de ciência e de aprender sobre a história da família, mas também não era um presente muito comum para dar a uma criança. Naquela mesma noite, James me puxou de lado e disse que Sarah havia feito alguns comentários estranhos e enigmáticos, como, finalmente vamos obter algumas respostas e, a verdade sempre aparece. Não demorou muito para eu conectar os pontos. Nathan tem olhos verdes, enquanto James e eu temos olhos castanhos. Claro, qualquer pessoa com um conhecimento básico de genética sabe que características recessivas como olhos verdes podem pular gerações. Mas Sarah vinha, há anos, fazendo comentários sutis e passivo-agressivos insinuando que talvez James não fosse o pai biológico de Nathan. Eu estava furiosa. Não bastava ela ser terrível conosco, agora estava envolvendo meu filho nisso. Decidimos deixar Nathan fazer o teste se ele quisesse. Estávamos confiantes de que os resultados apenas confirmariam o que já sabíamos. Nathan é nosso filho, e o teste não diria nada diferente. Nathan estava empolgado com a ciência por trás do teste de DNA e adorava a ideia de aprender sobre seus ancestrais. Então, o ajudamos com o processo e ele enviou o teste. Enquanto isso, Tommy, o filho de Sarah, de 14 anos, observava tudo com grande interesse. Curioso, ele também quis fazer um teste de DNA. O marido de Sarah, Todd, achou que seria uma atividade divertida em família e encomendou um kit para ele também. O que começou como uma curiosidade inocente logo se transformou em um desastre familiar. Algumas semanas depois, os resultados de Nathan chegaram e, como esperávamos, tudo estava como deveria estar. James era seu pai, sem sombra de dúvidas. Mas então veio o maior choque de nossas vidas. Os resultados de Tommy revelaram que Todd não era o pai biológico dele. Sarah havia tido um caso, e Tommy não era filho de Todd. Todd ficou devastado. Ele criou Tommy como seu próprio filho, sem nunca suspeitar que Sarah havia sido infiel. Para piorar, Todd pediu um teste de paternidade para a filha mais nova, de apenas 7 anos. Os resultados confirmaram seus piores medos. Ele também não era o pai dela. A vida de Sarah estava desmoronando diante de seus olhos, e não foi de forma silenciosa ou privada. Toda a família soube, e as consequências foram terríveis. Em questão de dias, Todd entrou com um pedido de divórcio e se mudou de casa. A ironia da situação era impossível de ignorar. A tentativa de Sarah de destruir meu casamento acabou expondo as mentiras no dela. Tommy foi quem mais sofreu. Nathan também foi afetado. Ele e Tommy sempre foram muito próximos, e ver o primo passar por tudo isso o deixou abalado. Nathan começou a fazer perguntas sobre por que o pai de Tommy não estava mais presente, e meu coração se partiu ao vê-lo tão preocupado com o primo. Com o passar dos dias, a vida de Sarah continuou a ruir. Todd lutou pela custódia total das crianças, determinado a minimizar a influência de Sarah sobre elas. Nas reuniões familiares, ela parecia um farrapo, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Estava derrotada. Um dia, Sarah me procurou para pedir ajuda. Queria que eu conversasse com Todd, tentando convencê-lo a suavizar os acordos de custódia. Estava desesperada para salvar o que restava de sua relação com os filhos e veio pedir a mim, de todas as pessoas, um conselho. No início fiquei chocada.
Depois de tudo que ela fez, tentar destruir meu casamento, causar caos em cada oportunidade, como teve a coragem de me pedir ajuda? Ignorei suas ligações no começo, recusando-me a sequer considerar ajudá-la. Mas com o passar dos dias, não conseguia parar de pensar em Tommy. Ele era a verdadeira vítima de tudo isso. Nada disso era culpa dele, mas era ele quem estava sofrendo mais. James, claro, me disse para ficar fora disso. Estava convencido de que Sarah havia cometido seus erros e agora deveria arcar com as consequências. Mas parte de mim achava que poderia ajudar a trazer um pouco de paz para as crianças envolvidas. Afinal, elas não tinham culpa das péssimas escolhas da mãe. Agora me encontro em uma encruzilhada, sem saber qual é a decisão certa. Devo ajudar Sarah ou deixá-la enfrentar as consequências de suas próprias ações? O que você faria no meu lugar? Atualização 1. Olá! Queria dar uma atualização sobre o que tem acontecido desde minha última publicação e espero que isso traga alguma luz para a complexa situação que estamos enfrentando. Sarah continua me ligando constantemente e, para ser honesta, está se tornando exaustivo. Achei que em algum momento ela fosse se acalmar ou se afastar, mas isso não aconteceu. Ela é implacável. Houve um dia particularmente ruim em que ela me ligou 3 vezes seguidas, deixando mensagens de voz longas e cheias de choro. Eu podia ouvir o desespero em sua voz, mas apesar disso, era difícil sentir muita pena. Em um momento, meu marido, James, ficou tão frustrado que não conseguiu mais suportar. Ele mesmo ligou para ela. James raramente perde a paciência, então, quando ele fez aquela ligação, eu soube que a situação era séria. Do outro lado da sala, pude ouvi-lo explodindo, dizendo a ela que estava farto de ela me desrespeitar e tentar manipular nossa família. Depois dessa conversa, as coisas pioraram. O tom de Sarah mudou novamente. Ela começou a me enviar mensagens de texto repetidamente, alternando entre pedir minha ajuda e me acusar de tentar arruinar a vida dela. Em um momento, ela estava implorando pelo meu apoio, dizendo que precisava de mim para conversar com Todd e resolver as coisas. No momento seguinte, me chamava de manipuladora, alegando que eu estava com ciúmes dela e de sua família, e que queria destruir o casamento dela. Por trás de tudo isso, minha maior preocupação tem sido as crianças. Elas são inocentes em tudo isso, mas são as que mais estão sofrendo. Não consigo parar de pensar em Tommy e Nathan. A revelação sobre o verdadeiro pai de Tommy deve ter sido devastadora para ele, e é claro que ele está lutando para processar isso. É difícil vê-lo passar por tudo isso sem poder ajudar. Nathan, por outro lado, não entende completamente o que está acontecendo, mas sabe que algo está errado. Tentamos explicar para ele, mas ele ainda é muito pequeno para compreender tudo. Há alguns dias tivemos uma reunião familiar, e Nathan queria brincar com Tommy, como nos velhos tempos. Eles costumavam ser muito próximos, realmente inseparáveis. Mas quando Tommy chegou, estava distante, calado e mal interagia com Nathan. Nathan queria brincar com ele, mas em vez disso inventei desculpas, dizendo que Tommy estava cansado. Enquanto isso, Sarah continua me enviando essas mensagens longas e dramáticas. Ontem mesmo, ela me mandou uma mensagem dizendo que se sentia traída por nossa família. Não consigo entender como alguém que foi infiel pode se sentir traído, mas ainda assim, ela parece completamente incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. Sempre é culpa de alguém, minha, de James, de todos, menos dela. James acredita que deveríamos intervir e tentar ajudar Tommy, especialmente porque ele e Nathan são tão próximos. Mas ele também está preocupado com as consequências de nos envolvermos demais no desastre de Sarah. Temos tentado caminhar em uma linha tênue entre apoiar as crianças e proteger nossa própria paz, mas tem sido mais difícil do que imaginávamos. Para complicar ainda mais as coisas, Todd se aproximou de James. Ele tem tentado entender tudo o que aconteceu e queria conversar sobre a situação. James, embora relutante, aceitou se encontrar com ele para um café. Quando voltou, estava mais dividido do que nunca. Todd, como é compreensível, está devastado. Ele disse a James que sente que toda a sua vida foi uma mentira e agora está lutando para encontrar uma maneira de criar os filhos junto com Sarah depois de tudo o que aconteceu. Conversar com Todd só fez James se sentir mais dividido. Todd é um bom homem e está apenas tentando fazer o melhor que pode por seus filhos, apesar do pesadelo em que se encontra. Depois de ouvir a perspectiva de Todd, James está ainda mais confuso sobre como avançar. Ele quer ajudar, mas ambos sabemos que nos envolver demais pode nos arrastar ainda mais para o caos de Sarah. É difícil saber qual é a decisão certa. Toda vez que vejo Tommy, sinto um impulso esmagador de ajudá-lo. Ele é apenas uma criança presa no meio desse desastre e não merece nada disso. Nathan continua perguntando por que Tommy parece tão triste o tempo todo, e isso parte meu coração, porque não consigo dar uma resposta honesta. Quanto mais penso nisso, mais me sinto dividida entre querer intervir e o medo de ser sugada para o mundo caótico de Sarah. No final do dia, tudo o que quero é proteger as crianças.
Tommy e Nathan merecem algo melhor do que isso, e é doloroso vê-los sofrer pelos erros de seus pais. Não tenho certeza do que o futuro nos reserva, mas espero que possamos encontrar uma maneira de resolver isso sem causar mais danos. Manterei vocês informados sobre o que acontecer e novamente, obrigada pelo apoio contínuo. Atualização 2. Olá! Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, então preparem-se, porque tem sido muito para todos nós. Honestamente, não sei quanto mais isso pode durar. Primeiramente, Sarah decidiu seguir em frente com um teste formal de paternidade médica. Ela não estava satisfeita com os resultados do teste de DNA caseiro, alegando que não era uma fonte confiável para tomar uma decisão tão importante. Para ser justa, os testes caseiros têm uma margem de erro, e suponho que ela estivesse se agarrando à pouca esperança que ainda tinha. Mas os resultados não mudaram. O teste de paternidade médica confirmou o mesmo que o outro. Todd não é o pai de Tommy nem de sua filha. Sarah simplesmente cavou um buraco ainda mais fundo para si mesma. Eu não fiquei surpresa com o resultado, mas isso não deixou espaço para dúvidas. Todd, em especial, parecia estar tentando se preparar para o pior, mas quando recebeu os resultados médicos, foi evidente que ainda assim doeu profundamente. Ele parecia destruído, como se a última esperança a qual se agarrava tivesse sido arrancada. Ele já havia mencionado a James que não esperava nenhum milagre, mas sempre havia uma pequena parte dele que torcia para que talvez o teste estivesse errado. Depois de ouvir a notícia, Todd se tornou mais retraído. Aparentemente, após receber os resultados, ele começou a investigar e rastreou o homem com quem acreditava que Sarah tinha tido o caso. Segundo o que Todd contou a James, esse homem era um colega de trabalho de Sarah, com quem ele já suspeitava que ela tivesse um relacionamento há muito tempo. Mas Sarah sempre minimizava, dizendo que era algo relacionado ao trabalho. Agora, tudo fazia sentido para Todd. Ele se lembrava de momentos em que Sarah e esse homem estavam incomumente próximos, iam juntos a eventos de trabalho e trocavam mensagens tarde da noite. Ela sempre tinha desculpas, convencendo Todd de que era algo inocente, mas agora parecia que todas essas suspeitas estavam se confirmando. Então, Todd decidiu confrontar o homem. Ele o rastreou até sua casa e foi até lá sem avisar ninguém. Pelo que soube depois, Todd não estava em um bom estado mental. Ele estava magoado, com raiva e desesperado por respostas. As coisas saíram do controle rapidamente. O homem negou tudo no início, mas Todd não estava disposto a aceitar. Logo, a situação se transformou em uma briga aos gritos, e não demorou para que se tornasse física. Os vizinhos ouviram o tumulto e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, tanto Todd quanto o homem estavam machucados. Todd acabou sendo preso por agressão e agora enfrenta acusações. É um desastre. James teve que ir até a delegacia para ajudar Todd. Ele pagou a fiança, mas Todd agora enfrenta sérios problemas legais. Ele está tentando argumentar que a briga foi provocada, mas será difícil provar isso no tribunal. Tudo isso continua fugindo do controle, e não consigo deixar de sentir que tudo isso vem da decisão de Sarah de esconder a verdade por tantos anos. Todd está desmoronando, e é devastador ver alguém que sempre foi tão calmo se desmanchar dessa forma. Enquanto isso, Sarah está desesperada tentando fazer controle de danos, mas já é tarde demais. Todd entrou com um pedido de custódia total das crianças. Sarah está em pânico, tentando convencer a todos de que Todd é o problema, chamando-o de psicopata e usando a briga como prova de que ele é instável e perigoso. Ela está apavorada com a possibilidade de Todd tirar as crianças dela e está atacando qualquer pessoa que não esteja do seu lado. Todd tem falado sobre se mudar para outro estado com as crianças, querendo colocar distância entre elas e Sarah. Ele acredita que um novo começo é o que as crianças precisam, longe de todo esse caos. Mas não tenho tanta certeza. Entendo o desejo dele de protegê-los, mas tirá-los de tudo que conhecem pode acabar causando mais mal do que bem. Legalmente vai ser uma batalha difícil. A última vez que vi Sarah, parecia que ela não dormia há dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela repetia constantemente que tudo estava desmoronando, que todos estavam tentando tirar seus filhos dela. Parecia que estava tendo um ataque de pânico. Ainda assim, ela continua se vendo como a vítima de toda essa situação. A este ponto, acredito que não temos outra escolha a não ser nos envolver. Já estamos metidos nesse caos, gostemos ou não. James acha que devemos apoiar Todd e ajudá-lo a superar os problemas legais que está enfrentando, especialmente porque ele parece ser o pai mais estável nessa história toda. Acho que é uma boa ideia. Manterei vocês informados à medida que as coisas se desenrolarem, mas por enquanto, estamos apenas resistindo e esperando por uma resolução que não destrua completamente as vidas dessas crianças. Atualização 3. Olá, tenho muito para contar sobre tudo o que aconteceu desde a última vez que publiquei. Primeiro vamos falar sobre Todd e o homem com quem Sarah teve o caso.
Vocês já sabem como esse confronto levou Todd a ser preso depois que as coisas ficaram físicas. Inicialmente achamos que Todd poderia enfrentar acusações sérias por agressão, mas o homem decidiu não apresentar queixa. Segundo Todd, parece que esse homem queria se distanciar de todo o desastre. Provavelmente percebeu que sua implicação poderia piorar ainda mais as coisas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Embora tenha admitido o caso quando a polícia se envolveu, desde então ele cortou todos os laços com Todd e Sarah. De certa forma, esse capítulo da história foi encerrado, e honestamente acredito que isso seja o melhor. Todd não precisa continuar brigando com alguém que claramente nunca se importou com as consequências de suas ações. Muitos têm me perguntado sobre a irmã de Tommy e por que não falo muito dela. Bem, ela é como Nathan. Foi explicado a ela o que está acontecendo, mas ela não parece entender completamente, então não aparenta estar tão afetada. No fundo, acredito que ela também esteja passando por um tipo de luto, mas não tem externalizado tanto quanto Tommy. Ele é mais velho e maduro, então entende melhor o que está acontecendo, e isso parece afetá-lo mais. É por isso que falo mais sobre ele, embora ambos sejam claramente vítimas das escolhas de sua mãe. James e eu estamos aqui para apoiar os dois, independentemente de quem sejam o pai ou a mãe. Quanto a Tommy, as coisas pioraram. Algumas crianças na escola começaram a zombar dele, o que o levou a se envolver em algumas brigas. Também não ajuda o fato de Sarah encher a cabeça dele com a ideia de que tudo isso é culpa de Todd. Tommy sabe que sua mãe traiu Todd e que ele não é seu pai biológico, mas mesmo assim, Sarah disse a ele que fez isso porque tudo era ruim para ela. Isso apenas demonstra que ela prefere destruir a família e dividi-la, em vez de lutar por eles. Na minha opinião, é algo horrível de se dizer. Todd, por outro lado, tem lutado pelos filhos. Tudo o que ele quer é afastá-los de Sarah, algo que qualquer um entenderia ao ver o quanto ela é manipuladora, mentirosa e infiel. Não consigo entender como alguém que causou tanta dor e criou todo esse drama pode se pintar como a vítima e continuar arruinando a vida dos outros. Mas suponho, isso faz parte de sua natureza. Ela fez o que fez porque é uma pessoa desprezível e continuará agindo assim até as últimas consequências, buscando obter algo disso para se sentir melhor consigo mesma. Por isso, James e eu acreditamos que nenhuma criança deveria crescer perto de um pai ou mãe infiel. É o pior exemplo e a pior influência que uma criança pode ter para receber uma boa educação. Esperamos que Todd consiga a guarda total, porque se Tommy continuar sendo influenciado por sua mãe, as coisas não terminarão bem para ele. Para sua irmã mais nova, será ainda pior, pois ela ainda é pequena e não tem uma compreensão completa do que está acontecendo. Com o passar dos anos, é provável que Sarah consiga manipulá-la e colocá-la contra todos. Além disso, existe a possibilidade de que ela acabe agindo como Sarah, acreditando que o que ela fez não é tão grave e culpando os outros. Neste momento, tanto James quanto eu estamos completamente do lado de Todd e das crianças. Primeiro, porque Todd realmente quer ser um bom pai para eles. Mas também porque acreditamos que nem Sarah nem o pai biológico são o que essas crianças merecem. A melhor chance que elas têm hoje é com Todd, e vamos ajudar os três no que pudermos. Até mesmo o restante da família de James, como meus sogros, está do lado de Todd. Nem mesmo os pais de Sarah estão felizes com o que ela fez. Por exemplo, outro dia decidimos não ir a um evento familiar. Por um lado, tínhamos outro compromisso, mas também queríamos evitar um pouco o drama de Sarah e porque era doloroso ver Nathan sofrer por tudo o que Tommy está vivendo. Durante o evento, Sarah começou com seu típico monólogo, tentando pintar Todd como vilão da história. Mas meu sogro a interrompeu e disse para ela se calar, porque tudo o que estava fazendo era causar mais dor a todos. Ele apontou para Tommy, que estava sentado do outro lado da sala e disse: "Você não vê o que seus erros causaram? Não vê que continua machucando todos? Seus filhos não merecem isso, e nem nós. Você deveria aceitar seus erros e se comportar como uma pessoa madura." Minha sogra acrescentou que não a criou para se comportar dessa maneira e que esperava que sua neta não seguisse esse exemplo. Sarah ameaçou ir embora do evento com as crianças, mas ninguém na família ficou do lado dela. Meu sogro respondeu que ela poderia ir se quisesse, mas que os netos ficariam. Disse que ambos precisavam se afastar do drama que ela havia causado e continuava causando ao seu redor e que ele os buscaria mais tarde. Então Sarah foi embora, e as crianças ficaram brincando. Mais tarde, ele ligou para Todd para que fosse passar o dia com eles, e Todd não hesitou nem por um segundo. Meu sogro disse que as crianças pareciam muito melhor, embora não tenha sido um remédio milagroso. Mas estar longe de sua mãe neste momento é a melhor coisa que pode acontecer a elas, porque o veneno dela está transformando-os, e ninguém na família quer isso. Exceto, ao que parece, Sarah. No fundo, não parece que Sarah se importa com seus filhos. Ela só se preocupa com a forma como é vista e em não perder, porque uma verdadeira mãe não machucaria seus filhos com esses jogos. Tentaria protegê-los de tudo.
Mas, ao mesmo tempo, uma mãe não teria sido infiel ao seu marido. Mas aqui estamos. Atualização 4. Olá! Tempos melhores estão chegando para esta família, com as últimas novidades sobre minha cunhada e seus filhos. Para começar, minha cunhada descobriu que Todd ainda era bem-vindo na casa dos meus sogros após ela ter saído, e isso não a agradou nem um pouco. Ela foi até a casa deles para confrontá-los, alegando que eles deveriam estar do lado dela, e não do lado de Todd. Meus sogros responderam que sempre estariam do lado das crianças nessa situação e que se Todd estava proporcionando um ambiente melhor para elas, então estariam do lado dele. De certa forma, isso despertou a raiva de Sarah, porque após discutir, ela pegou um enfeite do jardim da frente e o jogou contra a janela do carro de seus próprios pais. Sem me estender demais nessa parte da história, que é praticamente outra narrativa completamente diferente, digo apenas que meu sogro a processou, e Sarah teve que pagar pelo conserto da janela. Menciono isso porque é importante para o caso de custódia dos filhos que viria mais tarde. Quanto ao divórcio, as coisas foram bem favoráveis para Todd. Havia provas mais do que suficientes de que Sarah havia sido infiel, então pode-se dizer que Todd venceu no divórcio. Embora, sinceramente, ninguém realmente vence em um divórcio, especialmente em um causado por infidelidade. Mas, pelo menos, Sarah não conseguiu tirar mais dele do que já havia tirado. Agora, no caso pela custódia total dos filhos, a situação foi bem mais complicada. Não foi nem um pouco simples. Se você quer saber o resultado, eu digo, Todd venceu. Não foi fácil porque tecnicamente Todd não era o pai biológico das crianças. Mas após meses no tribunal, ele conseguiu a custódia. Alguns familiares, como James e meus sogros, testemunharam sobre o caráter de Sarah. Além disso, o ataque ao carro dos meus sogros não ajudou em nada sua posição, assim como o fato de o juiz estar disposto a considerar dar a custódia total a um pai, em vez de a mãe, algo que costuma ser raro. Mas o golpe final foi o comportamento do pai biológico. Esse homem só apareceu por motivos egoístas. Ele queria evitar pagar pensão alimentícia para Sarah, caso ela mantivesse a custódia das crianças. Agora que Sarah não tem mais a custódia, ela não tem base para processá-lo, já que não tem despesas para cuidar dos filhos. Não sei se Todd poderia exigir algo do pai biológico, mas pelo menos até onde sei, ele não deu sinais de que planeja fazer isso. Pelo que entendi, o pai biológico renunciou formalmente a seus direitos parentais, como se fosse um processo de adoção. Quero deixar claro que não acompanhei todos os detalhes do caso, então isso é apenas o que sei de maneira geral. O importante aqui é que Todd agora tem a custódia total de ambos os filhos. Isso já começou a trazer benefícios, especialmente para Tommy e sua irmã, que iniciaram terapia. Sarah pode ver seus filhos, mas apenas sob supervisão. Por outro lado, meus sogros podem vê-los quando quiserem, de acordo com as decisões de Todd, e nós também. Isso também tem sido positivo para Nathan, que voltou a ter momentos de brincadeiras com Tommy, como antes. Ainda há muito a ser feito, mas, aos poucos, as coisas estão começando a se normalizar, e isso é o que realmente importa. Quanto a Sarah, não sei o que dizer. Não tenho tido muito contato com ela há algum tempo. Eu a bloqueei, e desde então não soube muito sobre ela. Ela enviou uma ou outra mensagem para os pais ou para James, mas as coisas estão bem frias entre eles agora, e não sei se isso mudará algum dia. Para ser sincera. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Os meus pais me forçaram a entrar na academia porque o filho de ouro deles estava para se casar, e eles queriam que eu parecesse apresentável para o casamento dele. Olá! Desde pequeno, eu sempre fui a criança gordinha. Desde que me lembro, era maior do que a maioria das outras crianças no jardim de infância. Enquanto meus colegas ainda estavam descobrindo que os tornava únicos, o meu tamanho já me destacava. E, à medida que fui crescendo, o peso que eu carregava se tornava cada vez mais notável. Quando cheguei ao ensino médio, eu já estava inegavelmente acima do peso, e minha forma e tamanho tornaram-se um lembrete constante de que eu era diferente. Na faculdade, a situação não era muito diferente. Enquanto alguns dos meus colegas começavam a se descobrir ou explorar novos lados de si mesmos, eu permanecia preso na mesma identidade, gordinho, às vezes, lutando com isso. Ser a criança maior nunca foi fácil. Isso me tornava alvo constante de provocações, zombarias e comentários dolorosos daqueles que não sabiam ou não se importavam em me entender. Crescendo, eu fui muito mais intimidado do que gostaria de lembrar. Colegas de classe zombavam de mim implacavelmente, e suas palavras corroíam minha confiança, deixando inseguranças profundas e dúvidas sobre mim mesmo que, em alguns momentos, pareciam impossíveis de superar.
Eles me chamavam de nomes ofensivos, faziam piadas grosseiras, e muitas vezes eu era o motivo das risadas. Eu era sempre excluído, como se, de alguma forma, fosse menos merecedor de gentileza ou amizade. Fui constantemente deixado de fora de jogos, festas e encontros. Era como se eu sempre estivesse do lado de fora, assistindo as outras crianças e adolescentes vivenciarem os altos e baixos normais da vida, mas de uma distância que eu não podia atravessar. Esses anos de bullying afetaram como eu me via e moldaram como eu respondia ao mundo. Eu me sentia deslocado entre os outros e, por isso, encontrava refúgio nos livros. Mergulhei em romances e histórias que me permitiam escapar das lutas diárias que enfrentava. Livros não me julgavam, nem me olhavam com desprezo. Eu me tornei conhecido como nerd, e honestamente, não me importava tanto assim com isso. Comparado a mim, meu irmão mais novo, Brandon, era completamente o oposto. Apenas um ano mais novo do que eu, ele nasceu com uma carisma natural que atraía as pessoas para ele. Enquanto eu era mais quieto e reservado, Brandon prosperava em ambientes sociais. Ele tinha uma personalidade magnética. Ele podia entrar em um quarto e, em poucos momentos, fazia todos sorrirem, rirem e ficarem completamente encantados com ele. Brandon não só fazia amigos facilmente, mas também parecia ter uma habilidade inata de conquistar as pessoas, quase como se fosse o sol ao redor do qual todos orbitavam. Apesar das nossas diferenças, eu o adorava. Eu levava meu papel de irmão mais velho a sério, sentindo uma proteção feroz sempre que ele precisava. Quando ele começou a frequentar o mesmo colégio que eu, fiquei empolgado no início. Ser o irmão mais velho de Brandon me fazia sentir orgulho, como se eu tivesse um lugar especial na vida dele. Mas, conforme ele crescia, as coisas começaram a mudar. À medida que Brandon se adaptava ao colégio e formava sua própria identidade, comecei a perceber uma mudança em como ele me via. Ele começou a notar como éramos diferentes e como éramos tratados de maneira diferente. Enquanto eu era o tipo estudioso e introvertido, ele era vibrante e popular, alguém que rapidamente encontrou seu lugar entre o grupo dos descolados. Eu via como ele se tornava consciente das minhas peculiaridades e inseguranças, as mesmas coisas que faziam os outros me verem como menos legal. E, quando Brandon fez novos amigos, ele começou a se afastar de mim. Ele tentava me ignorar ativamente ou me evitar na escola. Isso doía. Era muito doloroso ver meu próprio irmão me tratar como se eu fosse inferior. Mesmo assim, tentei aceitar a escolha dele e dar o espaço que parecia querer, embora doesse sentir que eu estava perdendo não só meu irmão, mas também um amigo. Com o tempo, Brandon não apenas me ignorava, mas começou a se juntar aos outros que faziam de mim um pária. Se nossos caminhos se cruzavam nos corredores ou no refeitório, ele e seus amigos aproveitavam qualquer oportunidade para me humilhar. Eles me provocavam na frente de outros estudantes ou, pior ainda, faziam brincadeiras como tentar me fazer tropeçar enquanto eu carregava minha bandeja de almoço, tudo para fazer todos rirem. Eu me sentia constantemente na defensiva, tentando evitar não só as provocações dos meus colegas, mas também a humilhação que agora vinha do meu próprio irmão. Isso doía profundamente, especialmente porque vinha de alguém que eu sempre amei e admirava. Brandon e seus amigos começaram a invadir meu espaço em casa. Eles entravam no meu quarto sem bater e riam, apontando para o meu corpo. Eles gritavam coisas como nerd e gordo, como se fosse algo normal. Sentia-me como um animal de zoológico, como se fosse fonte de entretenimento para eles. Esses momentos de invasão no meu espaço me faziam sentir pequeno e isolado, como um estranho dentro da minha própria casa. Várias vezes tentei conversar com meus pais sobre isso, esperando que entendessem como era difícil para mim lidar com o comportamento de Brandon. Mas, sempre que eu mencionava, eles ignoravam minhas preocupações. Eles sorriam e justificavam o comportamento dele, dizendo que era assim que irmãos se relacionavam, que Brandon estava apenas brincando comigo. Disseram que era inofensivo e que eu precisava relaxar e não levar as provocações tão a sério. Eles me lembravam que eu era o mais velho e, por isso, deveria ter mais paciência e resiliência. Assim, não só aguentei anos de bullying dos meus colegas de classe e do meu próprio irmão, como também tive minhas preocupações constantemente descartadas pelos meus pais. Isso me fazia sentir sozinho, como se ninguém na minha própria família realmente visse ou entendesse o quanto aquilo doía. A única vez em que sentia que meus pais realmente notavam minha existência era quando se tratava das minhas notas. A escola sempre foi algo natural para mim, e eu me acostumei a tirar as melhores notas.
De certa forma, era a única área em que eu me sentia melhor que os outros. Também era a única forma de fazer meus pais se orgulharem. Eles adoravam se gabar das minhas conquistas para amigos e parentes, me pintando como estudioso da família, como se minhas notas fossem prova do sucesso deles como pais. Mas Brandon detestava essas comparações. Ele não era um aluno brilhante, nem queria ser, mas os lembretes constantes das minhas conquistas o deixavam ressentido. Brandon detestava as comparações. Ele não era um aluno brilhante, nem queria ser, mas as constantes comparações feitas pelos nossos pais o deixavam ressentido. Eles usavam as minhas notas como padrão, dando a entender, mesmo que indiretamente, que ele precisava alcançar o mesmo. Eu sempre conseguia sentir a frustração e a raiva dele, e acho que foi por isso que ele fez o que fez comigo. Às vezes, Brandon tentava sabotar o meu trabalho duro apenas para se vingar. Ele entrava no meu quarto durante a noite e roubava meus trabalhos de casa, às vezes na véspera de uma grande entrega. Eu acordava na manhã seguinte, apenas para descobrir que o trabalho que fiz com tanto cuidado havia desaparecido. O pânico tomava conta de mim, e eu começava a procurar freneticamente nos meus livros, cadernos e pastas, ficando cada vez mais desesperado a cada minuto que passava. E lá estava ele, parado na porta, com um sorriso debochado, aproveitando cada segundo da minha preocupação. Para ele, era como uma pequena vitória, uma forma de me derrubar um pouco e me lembrar de que eu não era intocável. Ele sabia exatamente o quanto minhas notas eram importantes para mim, o quanto eu associava meu valor pessoal a elas, e ele sentia prazer em perturbar essa parte da minha vida. Só descobri que ele roubava meus trabalhos anos depois, quando ele confessou bêbado em uma noite. Com o passar do tempo, minha relação com Brandon amoleceu, embora ainda estivéssemos longe de sermos próximos. Pode-se dizer que amadurecemos um pouco, e parte da amargura dos nossos anos mais jovens foi desaparecendo. Mas o laço profundo que muitos irmãos compartilham nunca se desenvolveu completamente entre nós. Depois da faculdade, mudei-me para outra cidade, onde comecei a construir uma vida nova, com um trabalho empolgante e novas oportunidades. Isso significava que eu via minha família muito raramente. Com o passar do tempo, nossas interações se resumiram a algumas ligações ou mensagens aqui e ali. No ano passado, quando planejei visitar minha casa durante o verão, estava genuinamente animado para ver todos. Já fazia um tempo que não nos reuníamos como uma família, e eu estava ansioso para me reconectar. Mas as coisas não aconteceram como eu esperava. O almoço em família começou de forma agradável. Todos pareciam felizes em me ver, e, por um momento, parecia que os velhos tempos tinham voltado. Porém, isso mudou quando Brandon anunciou seu noivado. Nenhum de nós esperava por isso, e, a princípio, pensamos que ele estava brincando. No entanto, ficou claro que era sério. Ele estendeu a mão com orgulho, mostrando um anel impressionante, e eu não pude deixar de admirar o quão bonito era. Fiquei genuinamente feliz por ele, orgulhoso por ele ter finalmente encontrado alguém que amava e que o amava de volta. Quase assim que os parabéns terminaram, Brandon se voltou para mim e perguntou o que eu andava fazendo ultimamente. Comecei a falar sobre meu trabalho e minha vida, e como as coisas estavam sendo gratificantes para mim, mas ele me interrompeu antes mesmo que eu pudesse terminar. Eu não consigo deixar de notar, ele começou a dizer com um sorriso debochado, mas por que você ainda está gordo? Quero dizer, se sua vida é realmente tão boa assim, você já não deveria ter perdido peso? Suas palavras me atingiram como um tapa, trazendo de volta inseguranças antigas que eu achava ter superado. A sala ficou desconfortavelmente silenciosa, e eu senti os olhos de todos sobre mim, esperando para ver como eu reagiria. Apenas dei de ombros e tentei rir de forma desajeitada, mas logo meus pais se juntaram para me criticar. Eles começaram a dizer como eu ainda estava gordo e solteiro, e como estavam preocupados que eu nunca teria filhos. Senti-me tão humilhado ao ouvir minha família falar assim. Minhas conquistas, o trabalho de que eu tinha tanto orgulho, a vida que construí de forma independente em outra cidade, nada disso parecia importar para eles. Meu peso e a ausência de uma família própria eram tudo que eles conseguiam enxergar. Enquanto meus pais e Brandon continuavam a falar de mim, seus comentários me atingiam mais profundamente do que eu esperava. Passei anos construindo minha confiança e independência, mas, naquele momento, senti-me novamente como o adolescente inseguro e desajeitado que eu era, desesperado por aceitação e aprovação. Meus pais então começaram a elogiar Brandon por estar se casando antes de mim e por como estavam orgulhosos dele.
De alguma forma, para eles, eu era o filho inferior, talvez bem-sucedido, mas ainda assim insuficiente. O que deveria ser uma reunião familiar alegre rapidamente se tornou um lembrete doloroso de velhas feridas. Naquele momento, senti-me mais como um estranho do que nunca. Brandon não parou. Ele continuou com suas perguntas provocativas. E então, quando você vai se casar? Quero dizer, você tem sequer uma namorada? Ele claramente estava tentando me humilhar na frente de todos, falando sobre minha vida amorosa. Meus pais rapidamente entraram na conversa, concordando com Brandon, dizendo que já era hora de eu encontrar alguém antes que fosse tarde demais. Eles apontaram como Brandon, sendo mais jovem, estava se estabelecendo antes de mim, enquanto eu, o mais velho, ainda estava desperdiçando minha vida com o trabalho. Tentei argumentar, explicando que amava minha vida do jeito que era, que encontrava realização no meu trabalho e na minha independência. Meu emprego pagava muito bem, e eu era apaixonado pelo que fazia. E, além disso, por que eu precisava encontrar um parceiro ou ter filhos? Eu estava contente como estava. Mas minhas palavras não pareciam ter impacto. Meu pai, especialmente, parecia desprezível, lançando-me um olhar enquanto zombava. Qual é o sentido de ganhar todo esse dinheiro se você não tem ninguém para voltar para casa? Era como se ele não conseguisse entender que a felicidade podia existir fora de um casamento ou de uma família. Senti a familiar sensação de ser incompreendido, de ter minhas escolhas de vida desvalorizadas. Aquela era minha família, as pessoas que supostamente me conheciam melhor, mas pareciam tão focadas em uma versão de felicidade que não era minha. Eu tinha voltado para casa buscando conexão e calor humano, mas o que encontrei foi julgamento e provocações. Brandon, então, começou a dizer que esperava que eu pelo menos tivesse um acompanhante no casamento dele. Ele disse que não queria que as pessoas pensassem que o irmão dele era algum velho miserável e solitário enquanto ele se casava. Os comentários me magoaram. Apenas balancei a cabeça e disse que tentaria. Foi quando meus pais me disseram, de forma bem direta, que, como o casamento de Brandon estava a quase 1 ano de distância, mesmo que eu não conseguisse arranjar um parceiro, eu pelo menos deveria tentar perder peso e parecer mais apresentável para o casamento dele. Eles disseram que, talvez, depois que eu perdesse peso, seria mais fácil para mim atrair um parceiro. Brandon concordou com eles e disse que queria que eu perdesse alguns quilos, pelo menos. Fiquei sentado ali, atordoado e envergonhado, sentindo uma dor que não sentia havia anos. Como minha família podia falar comigo daquele jeito? Eu realmente merecia aquelas palavras cruéis só porque estava acima do peso? Eu era uma pessoa normal como eles, com sentimentos, emoções, com uma vida funcional. Nunca vi meu peso como um obstáculo, então por que eles viam? Eu já namorei mulheres que me aceitavam exatamente como eu era, mas meus pais e Brandon estavam fazendo parecer que, de alguma forma, meu peso me impedia de encontrar amor ou de atrair mulheres, o que nem sequer era verdade. Queria me defender, dizer a eles como suas palavras eram dolorosas, mas me senti congelado, incapaz de encontrar as palavras certas. Suas palavras me transportaram de volta ao colégio, aos dias dolorosos em que meu peso fazia de mim um alvo. Eu odiava o quão casualmente minha família podia trazer à tona minhas maiores inseguranças sem se importar com como aquilo me fazia sentir. Então, fiquei ali sentado, segurando minha dor, enquanto a conversa eventualmente mudava para outro assunto. Depois daquela visita à minha família, quando voltei para casa, mergulhei em uma jornada para perder peso com um nível de determinação que eu nem sabia que tinha. No início, era uma forma de provar algo para minha família, mas, com o tempo, tornou-se algo mais pessoal. Eu me inscrevi na academia, adotei uma dieta rigorosa e até contratei um personal trainer. Meu treinador foi um verdadeiro salvador. Tendo passado pela própria transformação, indo de uma pessoa acima do peso para alguém saudável, ele sabia exatamente como me guiar em uma jornada personalizada para mim. Ele projetou um programa de exercícios adaptado aos meus objetivos e me apoiou em cada etapa do caminho, incentivando-me enquanto me lembrava de ser gentil comigo mesmo sempre que falhasse. Dessa vez, tudo pareceu se encaixar. Comecei a perder peso de forma consistente, e, à medida que os quilos iam embora, me sentia mais leve, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Pela primeira vez na minha vida, comecei a me sentir e a parecer diferente. Minha confiança disparou imediatamente. Eu costumava pensar que perder peso não teria tanto impacto, mas isso realmente teve. As pessoas agora me veem de forma diferente.
Estranhos são mais gentis, mais atenciosos, amigos e colegas me tratam com um novo respeito. E não posso negar que isso parece um tipo de validação que eu nunca experimentei antes. É como se, de repente, eu tivesse me tornado visível de uma maneira que nunca fui antes. Com o meu novo corpo, veio um novo senso de estilo. Mudei todo o meu guarda-roupa, enchendo de roupas que eu só tinha sonhado em usar. Até fiz uma transformação completa no cabelo, escolhendo um estilo ousado e moderno, algo que eu teria sido tímido demais para tentar no passado. Pode soar extravagante, mas nunca me senti tão bem. Agora, quando me olho no espelho, mal reconheço a pessoa que vejo. É como conhecer uma versão de mim que eu nunca soube que poderia existir. Estou orgulhoso de quão longe cheguei, não apenas por causa da perda de peso, mas por causa da confiança e segurança em mim mesmo que vieram com isso. Agora, como o casamento de Brandon está a 2 semanas de distância, minha família pediu que eu voasse para visitá-los no próximo fim de semana, para discutir os últimos planos do casamento. No entanto, não sinto vontade de voltar para casa. Não quero que minha família volte a me provocar e me fazer sentir pequeno, especialmente agora, depois que finalmente comecei a me sentir bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Não quero nem mesmo comparecer ao casamento de Brandon depois da forma como ele e meus pais me trataram. Mas sei que, se eu não for, eles ficarão muito chateados e me darão uma longa palestra sobre como família é família, e que, não importa o quanto eu esteja magoado, devo estar lá para o grande dia de Brandon. Então, só quero saber, será que estaria errado se eu não comparecesse ao casamento do meu irmão? Atualização 1. Olá, uau, estou impressionado com a reação de todos vocês. Algumas das sugestões que vocês deram são, honestamente, hilárias. Eu mal consigo acreditar que vocês realmente estão me encorajando a aparecer e provocar meu irmão agora que perdi todo esse peso. Crescer sendo a criança gorda realmente afetou minha autoestima, especialmente em relação a como eu me via. Lutei com dúvidas sobre mim mesmo por muito tempo, sempre sentindo que não era bom o suficiente ou que não me comparava aos outros. Mas, lendo todos os comentários de vocês, isso mudou tudo. É como se vocês tivessem me ajudado a me ver de uma maneira completamente nova, e finalmente estou começando a me sentir mais confiante do que jamais me senti. Na verdade, agora estou seriamente pensando em aparecer no almoço da minha família e surpreender todo mundo. Eles não me veem há tanto tempo, e, como eu não estou nas redes sociais, eles não têm a menor ideia do peso que perdi. Seria interessante ver como eles reagiriam. Atualização 2. Olá! Reddit, vocês não estão prontos para esta atualização. Peguem a pipoca porque isso vai ficar bom. Decidi viajar para comparecer ao almoço da minha família. Como já tinha mencionado antes, pensei que, ao me verem, eles ficariam orgulhosos da transformação pela qual passei, afinal, foram eles que me empurraram para isso desde o início. Certamente, eles ficariam animados ao ver as mudanças positivas em mim e, finalmente, reconheceriam o esforço que fiz. No momento em que entrei na casa dos meus pais, seus queixos literalmente caíram. Eles me encararam, atonitos, como se não pudessem acreditar que eu era a mesma pessoa. Depois de um momento, gaguejaram, perguntando se era realmente eu. Abracei-os calorosamente, sentindo-me satisfeito com a reação deles. Eles elogiaram minha aparência repetidamente, dizendo como eu estava bonito e como não podiam acreditar que era realmente eu. No entanto, quando Brandon chegou, as coisas tomaram outro rumo. A princípio, ele nem me notou, me ignorando como se eu fosse invisível, exatamente como fazia tantas vezes no passado. Mas, quando me levantei para cumprimentá-lo, ele fez uma segunda olhada, arregalando os olhos de surpresa. Ele soltou uma risada estranha, quase forçada, antes de estender a mão e pressionar os dedos contra meu estômago, como se precisasse de prova de que eu realmente havia perdido todo aquele peso. Meus pais riram da reação dele, dizendo que também não podiam acreditar. A princípio, enquanto nos acomodávamos para o almoço, a conversa girava em torno da minha transformação. Brandon e meus pais me bombardearam com perguntas sobre como consegui perder peso, maravilhando-se repetidamente com o quanto eu parecia diferente. Havia um tom de descrença nas vozes deles, como se nunca tivessem pensado que eu poderia parecer de outra maneira. Brandon, especialmente, continuava repetindo que nunca esperava que eu mudasse tão drasticamente. Depois de perder peso, ele comentou: "Quando eu pedi para você perder peso, nunca esperei que você fosse ficar tão bonito."
Eu nem sabia que você tinha essa linha do maxilar e esses pulsos embaixo de toda aquela gordura. Fiz uma pausa, tentando manter a compostura, e dei a ele um sorriso antes de lembrá-lo. Brandon, eu sempre fui bonito. Perder peso só realçou minhas características. No entanto, Brandon argumentou que não era só isso, que havia algo realmente diferente em mim. Ele então teve a ousadia de perguntar: você fez alguma cirurgia? Por que não tem como você ficar tão bom assim sozinho? Senti meu sangue começar a ferver. A audácia de pensar que eu precisava de cirurgia para parecer bem, quando, na verdade, trabalhei tanto para ficar como estou. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: uau, Brandon, é incrível como você pensa tão pouco de mim. Nenhuma cirurgia, apenas muito trabalho duro e amor próprio, algo que você talvez devesse tentar algum dia. O rosto de Brandon passou de surpresa para irritação, mas eu não me importei. Foi bom finalmente me impor e colocá-lo no lugar dele. Antes que ele pudesse responder, meus pais intervieram, tentando amenizar as coisas à sua maneira. Você não deveria se ofender, disse minha mãe, é que nós três nunca vimos você assim antes. Honestamente, agora você está até mais bonito do que o Brandon, e ele é quem vai se casar. Brandon ficou ainda mais furioso com o comentário da minha mãe. Eu simplesmente o ignorei e foquei no meu almoço, deixando meu irmão remoer sua raiva. Então, minha mãe comentou: sabe, eu estava pensando, talvez você devesse voltar à sua cor de cabelo original. Acho que você ficaria ainda melhor com o seu tom natural. Esse loiro faz você se destacar demais. Talvez seja melhor você voltar ao seu visual antigo. Brandon e meu pai concordaram imediatamente com ela. Meu pai apoiou minha mãe, acrescentando que Brandon sempre foi o filho loiro da família, e eu era o moreno, então seria uma boa ideia eu voltar à minha cor de cabelo original, pois isso me faria parecer mais eu mesmo. Ao ouvir aquelas palavras, fiquei perplexo. De repente, comecei a sentir que os três estavam se unindo contra mim e tentando me rebaixar. Meu cabeleireiro foi quem sugeriu a mudança para o loiro, porque combinava melhor com meu tom de pele e formato do rosto. Não tinha nada a ver com querer me destacar ou ofuscar meu irmão. Eu podia entender por que Brandon estava com ciúmes de mim agora que estou bem, mas não conseguia entender por que meus pais pareciam tão insatisfeitos comigo. Era como se eles quisessem que eu voltasse a ser quem eu era, quando foram eles mesmos que quiseram que eu parecesse mais apresentável para o casamento do filho querido em primeiro lugar. Mas agora que consegui, eles simplesmente não conseguiam aceitar a pessoa em que me tornei. Em vez de celebrarem meu crescimento, estavam encontrando razões para me menosprezar. Finalmente, perguntei aos meus pais: qual é o problema de vocês? Por que eu não posso ser loiro também? Meu irmão é dono da cor ou algo assim? Fiz uma pausa, frustrado. Não, ele não é. Eu posso ser loiro ou moreno. É minha escolha. Por que isso importa tanto para vocês? Eu não conseguia entender por que eles estavam tão fixados em me fazer voltar ao que eu era antes, como se minha aparência precisasse se encaixar no meu antigo eu. Minha mãe zombou de mim e argumentou que eu estava, conscientemente, tentando sabotar o casamento de Brandon ao tentar me destacar com minha aparência. Brandon entrou na conversa, dizendo que, com minha perda de peso, eu já iria me destacar, então por que eu precisava roubar da cor de cabelo dele também? Meu pai, como de costume, ficou do lado deles, dizendo que eu estava sendo difícil sem motivo e que, como irmão de Brandon, eu deveria ser mais compreensivo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não se tratava de roubar nada, mas sim de eu ter a liberdade de escolher o que me fazia sentir bem. Mas, em vez de apoiarem isso, eles estavam focados em como isso poderia deixar Brandon desconfortável. Quer saber? Estou farto disso. As palavras quase queimaram ao sair da minha boca. Vocês três estão tão presos na negatividade de vocês que não conseguem nem aceitar que eu mudei. A verdade é que eu sempre fui incrível exatamente do jeito que eu era, mas nenhum de vocês nunca viu isso. Agora que perdi peso, ainda assim não é bom o suficiente para vocês. Não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras afundar. Eles apenas me encararam, mas não importava mais. Eu tinha terminado de me conter. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras afundar. Eles apenas me encararam, mas não importava mais. Eu tinha terminado de me conter.
Já que vocês têm tanto a dizer sobre mim, acho que está na hora de eu dar alguns conselhos não solicitados, exatamente como vocês adoram me dar, continuei, sentindo as palavras subirem como uma onda. Virei-me para minha mãe primeiro, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Mãe, eu realmente detesto como a pele ao redor dos seus olhos está tão flácida. E os seus lábios? Eles caem de um lado quando você ri. Não consigo deixar de notar todos os seus dentes tortos, e, honestamente, isso é simplesmente nojento para mim. Meu pai ficou chocado, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu me virei para ele. Pai, comecei, com um tom afiado, você é careca. Não tem nenhum direito de criticar o cabelo ou a cor de cabelo de ninguém. Como você pode criticar a aparência de alguém quando nem consegue manter uma cabeça cheia de cabelo? Eu vi o rosto dele endurecer, mas eu ainda não tinha terminado. Por último, virei-me para Brandon. E você, comecei, olhando diretamente para ele, não ouse nunca mais falar comigo como se eu fosse inferior a você. Entre nós dois, eu sempre fui o mais bonito, mas agora, com todo o peso que perdi, você parece ainda mais gordo do que eu jamais fui. Olhe só para esses braços gordinhos seus. O rosto de Brandon ficou vermelho como um tomate, e ele parecia à beira de explodir em lágrimas. Peguei meu copo, terminei minha bebida de uma só vez e dei um sorriso sarcástico antes de sair andando, deixando-os todos em choque e sem palavras. Eu disse o que precisava dizer. Não podia acreditar que essas palavras realmente saíram da minha boca, mas não me arrependi nem por um segundo. Depois de anos sendo o alvo das críticas deles, eles mereciam ser humilhados dessa forma. Depois daquele almoço, voltei diretamente para casa. Não queria ficar para trás e participar do casamento de Brandon. Desde então, meu telefone não para de tocar com mensagens de voz e mensagens de texto dos meus pais e de Brandon. Eles me chamaram de rude e boca suja por falar com eles daquela maneira e por simplesmente ter ido embora. Meu pai até insiste que eu deveria voar de volta para o casamento de Brandon, dizendo que não vai pegar bem para os sogros dele se eu não estiver lá. Atualização 3. Olá! Então, acabei não indo ao casamento do Brandon. Graças a todas as ideias de vocês, em vez de voltar para casa para participar do casamento, decidi me presentear com uma estadia improvisada em um resort 5 estrelas. Honestamente, foi uma das melhores decisões que tomei em muito tempo. Passei o fim de semana fazendo tudo o que me fazia feliz. Sem dramas, sem pressão, apenas puro relaxamento. Me mimei com um dia de spa, maratonei minhas séries favoritas e até explorei alguns lugares novos na cidade que eu vinha querendo conhecer há tempos. Além disso, resolvi bloquear minha família, para que não possam mais entrar em contato comigo. Estou cansado de ser intimidado por eles e só quero me afastar de toda a toxicidade e drama. Agora, estou focado em cuidar de mim mesmo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.